Olá, hoje vamos falar aqui sobre uma atividade de suma importância, tanto no foco da questão da execução de serviços, principalmente em área industrial, como também um foco na parte da segurança, né, que são, digamos assim, o norte, né, desse canal. Então hoje a gente vai estar apresentando aqui, falando, né, de forma muito básica e de forma sucinta, a importância do planejamento. Falar sobre essa área, como já disse em outros vídeos nesse canal, é um curso extenso, né, inclusive curso até mesmo de certificação estrangeira, certificação nacional. Então não é o objetivo aqui querer enganar ninguém, porque eu não vou fazer mágica de falar de planejamento em poucos minutos. Então aqui é apenas para a gente trazer algumas pinceladas de forma bastante rápida e mostrar a importância, né, do planejamento. Ela é uma, digamos assim, ferramenta de importância para o sucesso daquilo que a gente vai exercer no nosso ambiente de trabalho, seja na parte de empreendimento, né, uma obra nova, seja na área industrial, seja na área de construção civil ou na administração pública, seja onde for. E também a importância que a gente tem esses parâmetros, né, de planejamento para que a gente possa executar a nossa atividade com bastante segurança. Então, fazendo aqui rapidamente um exemplo que acho que a maioria, principalmente quem tem carteira de motorista, né, vai entender bem, é a questão da troca de um pneu, né? Já começa quando a gente sabe ali que o nosso pneu está furado, a gente tem já que pensar, né, no planejamento da nossa viagem. Então a gente já tem que certificar que o pneu, que a gente, os quatro, né, que estão no veículo, que a gente tem condições de poder dirigir, e principalmente numa viagem, geralmente quando foge um pouco aí da rota da nossa residência, a gente sempre tem que ter a certeza que o conjunto, né, estepe, chaves de roda, triângulo, né, os equipamentos, eles estão no porta-mala, né, que geralmente é o local onde a maioria dos veículos guardam, né, esses sobressalentes, né, esses equipamentos, e ali a gente tem que ter certeza, né, num eventual imprevisto que a gente tenha. Então, parte da premissa ali que a gente tem um pneu furado, a gente tem que ter todo um planejamento para que a gente possa executar a troca daquele pneu. E fazendo assim uma analogia ao nosso trabalho, né, não entrando assim a fundo, né, do que é uma diagramação, que nós chamamos de diagramação PERT, né, a questão do planejamento, do caminho crítico, atividade paralela, atividade fantasma, são, digamos assim, ferramentas que a gente usa no planejamento. Então, para a gente trocar ali o pneu, a gente, né, já tinha que ter o planejamento prévio, né? Então, qual é o planejamento que a gente vai fazer? A gente não pode simplesmente ir ali, meter a chave de roda e começar a tirar ali os parafusos, né? Porque o veículo, né, ele pode literalmente acabar caindo e provocando um acidente. Então, a gente já tem que se preocupar ali com a questão de colocar o macaco, né, já de começar a soltar um pouco os parafusos, também que se soltar o parafuso com o macaco levantado, a gente não vai conseguir virar a chave de roda. Então a gente tem todas as etapas, né? E um exemplo, né, que eu queria dar é a questão de, por exemplo, que você tem ali uma pessoa junto, né, contigo no veículo. Então, quando você está ali levantando o macaco, né, e tirando o parafuso, essa outra pessoa pode fazer uma atividade paralela. Que atividade é essa? De ir ali atrás, né, poder ir tirando o step, né? Eu particularmente, né, digamos assim, uma dica que eu aprendi, né, geralmente coloco o step por baixo do carro, né, caso, né, o solo ali venha dar algum problema, o macaco, né,
vir a querer soltar, né, pelo menos o veículo não vai bater no fundo do chão e o step ali, entre aspas, seguraria, né? Então essa pessoa, né, ela pode fazer uma atividade que nós chamamos de atividade paralela à atividade principal, que é o quê? Trocar o pneu. E essa pessoa, né, pode ali fazer a sinalização de uma via, né, que, né, vamos partir do princípio ali que estourou o pneu numa viagem, e a gente depois já pensar em parar em um borracheiro para que a gente possa providenciar ali o reparo ou a troca do pneu, né, da câmara de ar, seja qual for a situação que vai levar. Então, para o nosso ambiente de trabalho não é diferente. A gente tem que planejar, né, colocar as tarefas, botar os recursos, seja o recurso de mão de obra para realizar aquele determinado evento, né, colocar o recurso de ferramental, colocar o recurso de materiais e a gente colocar os tempos, né, baseados nos indicadores. Quanto tempo que eu levo para realizar aquele determinado corte de chapa, quanto tempo que eu vou levar para a elevação de carga, né, daquele material, daquele equipamento. Tudo isso é importante a gente ter em mãos para que a gente possa fazer o melhor planejamento possível e que tudo seja cumprido dentro daquilo que foi planejado e a gente ter as atividades que estão sendo executadas, né, de forma paralela e atividades que elas podem, de repente, serem executadas que mais à frente ela será necessária, né? Então, a gente reaproveitar o recurso que está disponível naquele momento para que a gente possa não ter surpresas, né? Assim como a gente dá o foco que nós chamamos do caminho crítico, que é justamente aonde aquele evento não tem como a gente fugir dele. Então, essa questão do caminho crítico, né? Esse jargão, essa nomenclatura que é usada aí na área de planejamento, ela é fundamental para que a gente tenha um foco e que trate ela de maneira assim, bem de perto, para que a gente não tenha surpresa. E no Brasil, a gente viveu aí um período, assim, na minha opinião, bastante bacana. Não é o fórum aqui a gente discutir sobre política, mas vivemos aí num passado recente, né, uma era, né, de bastante obras, né, na área industrial, né, movido, né, pela indústria de petróleo e gás, e que trouxe, né, bastante contratação de profissionais, não só de planejamento, mas profissionais aí da área de construção, montagem, da indústria naval e por aí fora. E essa época, né, que eu, digamos assim, que eu considero uma época muito boa para a área de engenharia, muitos profissionais se certificaram, né, através de um instituto estrangeiro, né, que é o PMI ou PMI, que ele é um instituto, né, que ele, digamos assim, se assemelha ao que nós temos aqui no Brasil, que é a FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas. Então, o PMI, ele é como se fosse, assim, fazendo essa analogia, uma FGV lá de fora, aonde a gente tem vários parâmetros que ele é previsto, né, numa documentação chamada PMBOK, e a pessoa, depois que faz o curso, ela vai lá, ela se habilita, ela paga para poder realizar lá um teste de conhecimento, uma prova, e ele obter uma certificação que é chamada de PMP, que, se não me engano, é Person Management Project, né? Que é o profissional, né, habilitado para poder seguir, né, todo aquele regramento que é previsto nessa certificação. Então, com os profissionais que têm essa certificação, a gente entende que são profissionais que conseguem elaborar um planejamento adequado, né, ter uma gestão, né, de um determinado empreendimento, de uma obra, de uma manutenção de maior porte, que a gente consiga seguir ali aqueles parâmetros, né, previstos, né, naqueles sistemas de gestão.
Então o planejamento ele tem que ser realizado por profissionais que conhecem da execução das tarefas, das atividades. Uma coisa assim que eu já presenciei e não cabe também assim fazer muito juízo de valor, mas é um fato que ao longo da minha trajetória profissional eu pude perceber que existe sim profissionais de planejamento, profissionais que entendem, né, profissionais até certificados, né, que de fato cumprem o seu papel e de fato a gente consegue chegar, concluir aquelas tarefas com segurança, com qualidade, com produtividade, e todos saem ganhando, né? Quem contrata o serviço como o executante que vai estar recebendo aquilo que foi contratado. Agora também tem o viés digamos assim, de pessoas que se dizem profissionais, que dizem, né, ser planejadores, e na verdade eles apenas pilotam os programas de planejamento, né? Eu posso citar aqui dois exemplos, né, de programas que são utilizados na área de planejamento, que é o Primavera, né, que é um software, né, que a gente consegue utilizar, e o MS Project. E a gente costuma falar no nosso jargão industrial, né, que são os pilotos de Project, os pilotos de Primavera. Por que a gente diz piloto? Né? Porque a pessoa conhece do software, mas do que adianta conhecer do software, do programa, se não conhece da atividade? Então, o correto é o que? É conhecer a atividade, conhecer de planejamento, né? Saber quais são as etapas, né? Por exemplo, lá na certificação PMI ou PMI, nós temos lá a EAP, que é a Estrutura Analítica de Projeto, né? Já aconteceu comigo de eu estar, né, na posição de fiscal e cobrar uma EAP para um planejador e ficar com aquela cara, o que é isso? Né? Que bicho é esse? Né? Se não conhece, aí eu tive, né, que explicar, apesar de não concordar, porque no crachá dele, e ele recebe, né, o salário, né, como planejador, deveria conhecer. Mas, como eu falei, não é o objetivo aqui ficar fazendo juízo de valor, e sim a proposta desse canal, né, trazer as informações. Então hoje eu quero deixar essa mensagem para vocês, a importância do planejamento, que é de fundamental importância para que a gente consiga obter o sucesso em um determinado fase, né, seja uma fase de uma obra, de um empreendimento, de uma manutenção, de uma parada de manutenção, de uma construção civil, e que a gente possa usar essas ferramentas que são consagradas e que dão certo. Mais à frente, pretendo, né, trazer alguns profissionais que possam estar contribuindo, né, e falar um pouco, né, sobre cada parte, né, dessa certificação, né, que lá não é só a parte de planejamento, também tem a parte de construção-montagem, tem a parte de gestão de suprimento, gestão de contratos, gestão de risco, né? Ou seja, é uma certificação bastante completa e bastante bacana para a área. Então fica aí a dica de hoje, a dica aí do canal, e que a gente possa utilizar a ferramenta de planejamento não só no nosso ambiente de trabalho, não só para a parte industrial, mas também para a parte de segurança, e trazer também a ferramenta de planejamento para o nosso cotidiano, né? Para o nosso dia a dia, que de fato a gente tendo uma atividade que a gente possa sentar, colocar no papel e depois transformar aquela atividade, né? Colocando ali os prazos, os recursos e até questão de custo, a gente com certeza vai obter um sucesso naquilo que a gente está fazendo. Então agradeço aí para ter acompanhado esse vídeo, né? Peço que acompanhe aí o canal e até os próximos vídeos. Obrigado.